Graça e paz a você que nos assiste. Nesse vídeo nós falaremos sobre a sã doutrina. A expressão sã doutrina é bíblica. Ela ocorre 4 vezes no Novo Testamento, exclusivamente nas epístolas pastorais. A palavra grega, traduzida por sã, é de onde também provém a nossa palavra higiene e descreve no seu sentido literal aquilo ou aquele que está com plena saúde. Ela é aplicada em relação à doutrina, às palavras, à fé e à linguagem. A palavra doutrina, por sua vez, é a tradução de didascalia, que se refere àquilo que é ensinado por alguém. A sã doutrina, então, é um conjunto bem definido de ensinamentos inteiramente sadios e limpos, que tem por base as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com o testemunho do Novo Testamento, desde muito cedo, os cristãos possuíam um conjunto de verdade, as quais eram conhecidas como sã doutrina. É notável o número de pessoas que não valoriza e nem acha importante falar sobre doutrina. Contudo, o que diz a palavra de Deus? Vejamos 4 ações que a Bíblia nos propõe frente à sã doutrina. Em primeiro lugar, precisamos estudar a doutrina. A Bíblia diz, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. 1 Timóteo 4,6. O verbo alimentar aqui aponta um processo contínuo. O crente em Jesus deve nutrir-se pessoalmente com as palavras da genuína doutrina, não de vez em quando, mas constantemente, estudando-a de maneira voluntária e cuidadosa. Em segundo lugar, a sã doutrina deve ser defendida. Tem cuidado da doutrina, 1 Timóteo 4,16. Ter cuidado tem o sentido de fixar firmemente a atenção sobre. Quem ensina deve dedicar atenção ao que ensina, para não ensinar o que não deve. Por falta dessa atenção, muitos se perdem e fazem outros se perderem na fé. Por isso, a recomendação, guarda o que te foi confiado. A doutrina de Deus, que é de um valor inestimável, nos foi entregue para ser guardada na íntegra, mediante a assistência do Espírito Santo que em nós habita. Em nada devemos colaborar para a sua corrupção ou para a diminuição da sua perfeição, muito menos deixar que outros o façam. Devemos defender a sã doutrina. Em terceiro lugar, a sã doutrina deve ser transmitida. E o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2,2. A doutrina do Senhor deve ser guardada, mas não aprisionada. Transmiti-la sem distorções a pessoas confiáveis é obrigatório. A doutrina de Cristo, que nos alcançou e nos abençoou, precisa alcançar e abençoar aos que vierem depois de nós, isto é, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Em quarto lugar, a sã doutrina deve ser seguida. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. 2 Timóteo 3, versículo 10. A palavra equivalente ao verbo seguir nesse texto também tem um significado especial e intenso. Refere-se a uma entrega total da mente e da vida à instrução recebida. É abraçar apertadamente o puro ensino, crer nele, absorvê-lo, internizá-lo e viver de acordo com ele. É isso. Temos então 4 ações propostas pela Bíblia em relação à sã doutrina. Devemos estudar, defender, transmitir e seguir de coração os ensinamentos do Senhor Jesus. Você já reparou o quanto os crentes em Jesus desta época, de um modo geral, estão cada vez mais resistentes a permanecerem naquilo que aprenderam? Percebes que muitos deles não observam mais a mesma crença por muito tempo. Não são como os novos convertidos de Jerusalém, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lembram mais os atenienses, que de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Mas quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem. Essa é a vontade de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude.